agora, diante de tudo que Deus fez por nós, qual era o nosso estado e como esse mistério foi revelado. Ô irmão, é mistério. Ô irmão, esquece esse negócio, o mistério já foi revelado. O mistério é Cristo. Na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios mostra que o mistério que até então ainda não havia sido revelado, mas foi revelado, era que através da obra de Cristo, Deus estabeleceria uma nova humanidade. Deus iria fazer uma nova família, e essa nova família é a unidade de judeus e gentios. Nós estávamos longe, nós fomos trazidos para perto. E quem é que fez isso? Deus. Capítulo 1 você vai ver. Deus elegendo, Deus predestinando, tudo isso por meio do Filho e o Espírito Santo selando isso. Então sempre é Deus fazendo, é Deus fazendo, é Deus fazendo. E qual era o nosso estado? Morto em delitos e pecados. Amém? Então Paulo, nos capítulos 1 e nos capítulos 3, ele ora para que a igreja, para que nós, olha irmãos, da igreja de Efésios e circunvizinhança, que é onde vai chegar essa carta, não esqueçam disso. Eu oro por discernimento, para que vocês tenham entendimento disso. Olha o que Deus fez por vocês, foi Deus que fez isso. Deus já abençoou vocês, vocês são abençoados, guarde isso. Vocês já são abençoados, vocês já estão entronizados com Cristo, vocês já podem desfrutar dessa nova humanidade, vocês já estão reinando com Cristo, vocês já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Cristo está assentado à destra do Pai no céu, mas Cristo sendo cabeça, o corpo, que é a igreja, está na onde? Só que esse corpo está ligado a esse cabeça, não esqueçam disso. Então essa ligação é muito importante. Então, muitas das vezes os irmãos vão achar aquelas pessoas assim, eu acho que vale a pena abrir uma aspa aqui, aquelas pessoas assim, olha, meu negócio é só Deus, meu negócio é só Jesus, esse negócio de igreja aí é furada, esse negócio de ir para a igreja aí não dá certo, esse negócio não. Eu mesmo sou a igreja, eu mesmo aqui agora sou um desigrejado, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de nada. Meu negócio é só Jesus, meu negócio é só Deus, eu sou a igreja. Agora a pergunta é, como que pode haver cabeça sem corpo? Você já viu isso? Não vai dar certo. E nessa noite, vocês são privilegiados, quem veio nessa noite, você vai entender o porquê, correto? A igreja, Deus estabeleceu pastores para a igreja. O porquê Deus deu pastores para a igreja. Isso é importante para nós. Então, irmãos e irmãs, a igreja, que é o corpo de Cristo, está ligada a esse cabeça que é Cristo. Então, nós precisamos estar ligados, não só na cabeça, mas fazer parte desse corpo que é a igreja. E essa igreja, ela tem uma função importante que a gente vai entender nessa noite. Então, irmãos, olha, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, diante de tudo aquilo que Deus realizou, Deus fez, agora, isso deve impactar e isso deve mover em direção à nossa vida cristã prática. Olha, se Deus nos elegeu, se Deus nos predestinou, se foi Deus que fez tudo isso por nós, se nós somos a igreja, essa nova humanidade, isso deve refletir de alguma forma, sim ou não? Sim. E isso vai se refletir na onde e de que maneira? Isso deve refletir na sociedade, na nossa comunidade. Isso deve ser refletido. Então, o que Deus fez por nós deve refletir na comunidade, na sociedade, ao nosso entorno. E é isso que Paulo vai mostrar no capítulo 4. Então, agora ele vai dar um tom agora prático de que maneira essa eleição, essa predestinação, essa escolha de Deus, tudo isso que Deus fez por nós, como que isso deve refletir na comunidade, na sociedade e ao nosso entorno. Amém? Diz assim, olha, portanto, eu, prisioneiro
Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno, para com o chamado com que recebestes. O que Paulo está falando aqui? Já que vocês foram eleitos, foram predestinados por Deus, correto? Não basta simplesmente dizer, eu sou eleito, eu sou um predestinado, eu fui chamado por Deus, eu sou um crente agora, eu sou salvo. Então, se você é eleito, se você é salvo, se você é um cristão agora, se você faz parte dessa nova humanidade, isso deve refletir agora na vida sua prática, na sua vida cristã. E de que maneira? Paulo está falando, olha gente, isso se reflete na vida de vocês, vocês devem a partir de então, a partir de agora, portanto, é uma adversativa aqui, vocês devem andar de maneira digna da vossa vocação a qual vocês foram chamados. E lá no capítulo 1, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser como? Para ser o quê? Santos e irrepreensíveis. Amém? Então, nós devemos agora mostrar de forma prática, de forma vivida nessa sociedade, essa santidade, essa diferença, correto? De nós estarmos, inseridos na sociedade, nós devemos estar inseridos na sociedade, devemos estar inseridos no mundo, nós estamos no mundo, correto? Mas a igreja não compartilha, correto? Daquilo que o mundo faz de ruim, daquilo que a palavra de Deus condena. Então, a santidade aqui, irmãos e irmãs, é muito importante. E nós, como cristãos, temos que andar de forma digna, de forma reverente, correto? A qual nós estamos inseridos na sociedade, mas a nossa vida de santos deve refletir essa santidade na sociedade. E de que maneira agora? Não segundo um comportamento desse mundo, segundo os moldes desse mundo. Deixa eu tentar explicar isso de forma mais simples. Os evangélicos, presta atenção. Os evangélicos, eles acham que eles estão ainda em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. Aqui no Brasil, os evangélicos acham que eles estão em Jerusalém. O que significa isso? Em Jerusalém, aonde todas as pessoas devem guardar a lei do Senhor, devem cumprir os mandamentos, devem adorar o único Deus, devem obedecer certinho. Porque se não fizer isso, vai dar problema. Mas deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão, para você, minha irmã. Nós não estamos em Jerusalém. Nós estamos na Babilônia. E na Babilônia, o costume é diferente. O Deus que se adora não é Yahvé, são os deuses pagãos. O costume e a prática é diferente. Então nós estamos inseridos nessa Babilônia que é esse mundo, aonde o Deus desse mundo, correto? Não é Yahvé. Eles adoram outros deuses, a prática deles são diferentes. E nós cristãos estamos querendo que as pessoas, correto, se comportem como nós. Não vão se comportar. Não adianta, os evangélicos estão querendo fazer com que a sociedade se torne cristã por base de decreto. Olha, vamos estabelecer, existe uma bancada em Brasília chamada bancada evangélica, só Jesus. Então vamos estabelecer leis, vamos prender, vamos segurar o máximo para que as pessoas... Não adianta, meus irmãos, nós estamos na Babilônia, e na Babilônia não é só Deus que adora, é Marduk, é o Deus pagão, é o Deus desse mundo. Não espere que as pessoas do mundo tenham um comportamento que você como cristão tenha. O comportamento desse mundo é um, o céu é outro. Você está ali como resistência, como homem e mulher que está inserido na Babilônia, mas não compartilha dos mesmos modos, dos mesmos costumes, das mesmas práticas da Babilônia. Você é uma pessoa
Então, já que nós somos eleitos, predestinados e chamados, nós não estamos em Jerusalém. Os evangélicos estão assim hoje. Meu Deus, Jesus amado, você está vendo? Não está assim, olha, esse mundo, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos em Jerusalém, nós estamos na Babilônia. Como é que você quer que as pessoas se comportem? Como você, as pessoas não vão se comportar. Não espere a verdade das pessoas, espere a mentira. Não espere a bondade do mundo, espere a maldade. Porque nós não estamos em Jerusalém. Eles não conhecem o Deus. Eles não conhecem a fé. O Deus que ele conhece é o Deus desse mundo. Então nós, irmãos e irmãs, estamos inseridos dentro de uma Babilônia, e essa Babilônia ela se reflete aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você está inserido. O seu vizinho, ele não é cristão, você é cristão. O teu patrão não é cristão, você é cristão. O seu vizinho não é evangélico, você é evangélico. Não espere que ele se comporte como se ele estivesse em Jerusalém. Ele vai xingar mesmo, ele vai falar palavrão, ele vai mentir, ele vai fazer tudo. Mas você foi eleito, você foi chamado, você foi predestinado. Então essa vocação deve se refletir nessa Babilônia, nesse mundo. O nosso comportamento deve ser outro. Como filhos e filhas de Deus que estão inseridos nessa Babilônia. Amém? Então, irmãos e irmãs, nós temos que andar de forma digna do chamado a qual nós recebemos. Já que nós somos eleitos, predestinados, nós devemos andar segundo a vocação a qual nós somos vocacionados nesse mundo. Então, essa vocação se reflete, irmão, não é aqui dentro da igreja, não é aqui nessa reunião. Em parte sim, mas ela mais vai se refletir lá fora. É a nossa vocação, o nosso chamado vai se refletir lá fora. Amém? Então nós queremos cristianizar o mundo, irmãos e irmãs. Olha, cristianizar o mundo hoje é uma coisa que não vai acontecer. Vamos declarar. A marcha para Jesus está chegando aí de novo. Vamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Você pode declarar: o Brasil não vai ser do Senhor Jesus. Não haverá. O Brasil não adianta. Pode declarar que as pessoas não vão se tornar todos evangélicos. E mesmo que se torne, e se tornar, pastor, nada para Deus é impossível. O Brasil agora se tornou evangélico, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente já viu essa experiência. No primeiro século, olha, o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, no quarto século, ascendeu-se ao trono um imperador chamado Constantino. O Constantino, os cristãos estavam cansados de ser perseguidos. 300 anos de ser perseguido, não dá certo, né? Não dá certo. Então, o Constantino, ele ascendeu ao trono. E ele baixou o edito para parar a perseguição. Opa, já é uma grande vitória. Para parar de perseguir cristãos. Não! Vocês podem sair aí do buraco onde vocês estão escondidos nas valas. Vocês podem vir para a sociedade de novo. Você pode se reunir. Vocês não vão ser perseguidos. Outro imperador para frente chamado Teodósio, o que ele fez? Ele oficializou o cristianismo. Então, o império se tornou cristão por base de decreto. Porque naquela época, quando o imperador se tornava cristão, logo a nação era cristã. Mas a prática e o costume do povo qual que era? Eles eram pagãos. Eles eram pagãos, todo mundo pagão, vivendo a vida fútil, fazendo tudo aquilo que não precisa. De repente o imperador se tornou cristão. Aí o imperador baixou um decreto: a partir de agora todo mundo é cristão. A única parte que eu gosto, irmãos e irmãs, da história da igreja era não sei se eu falo isso, não sei o que eu falo. Vai lá.
tem uma parte que era boa. Assim, o imperador se tornou cristão e era interessante que no domingo as pessoas tinham que vir para a igreja, de uma forma ou de outra. Isso vai ficar mais com a ênfase mais forte no período puritano, né? Se você não visse para a igreja no domingo, você e sua família, é interessante que as pessoas cantam assim, olha, eu queria voltar ao tempo de Paulo, o tempo da igreja primitiva, eu queria voltar à igreja do passado. Tem certeza, irmã? Se você não visse para a igreja com sua família no domingo, sabe o que ia acontecer, irmão? Sabe o que ia acontecer? Ia chegar uma cartinha lá na sua casa. Sabe a cartinha que vocês reclamam aí? De multa, de trânsito, taxa de imposto, que vocês não gostam de pagar? O que vocês acham que aconteceu com a família quando a família não compareceu na igreja no domingo? Porque domingo para eles é o dia do? Sim. Não podia faltar no culto. Se você faltasse no culto, você era multado. E se não fosse bem justificado, meu irmão, minha irmã, você pagou uma multa pesada. Isso é maravilhoso. Vamos meditar isso hoje, vamos, irmão. Se você não vir para a igreja, você vai pagar uma multa. Porque a igreja é a igreja do Estado. Coisa maravilhosa. Agora vocês não estão glória, agora ninguém. Disso vocês não sabem, mas eu estou dando essa informação para vocês. Meus irmãos, é sério isso, pastor? Se as pessoas não vissem para a igreja, as pessoas pagavam uma multa, pagavam, era taxado. A mesma coisa de hoje, você entendeu? Então tinha que estar na igreja. Não compareceu 3 domingos, você corria o risco de ser banido, expulso. Né? Então, não basta a gente chegar como Constantino por base de decreto e declarar assim, olha, o Brasil é do Senhor Jesus, mas o comportamento, as atitudes das pessoas ainda é pagã, ainda é ímpia. Não adianta. As pessoas precisam entender de fato o que Deus fez por elas, o que Jesus fez por elas, o amor de Jesus por elas. Senão a mensagem do Evangelho não vai ter sentido. As pessoas não entenderam a obra de Deus, o que Deus fez por elas. O que Cristo fez, reconciliou o mundo consigo de novo. Trouxe nós para perto, nós estávamos longe. Então isso é muito importante, irmãos, para nós, como igreja. Por quê, irmãos? Porque quando nós vemos Paulo aqui falando, irmãos, nós devemos andar nessa sociedade. Veja que os Efésios, irmãos, o que o contexto da carta aos Efésios? Eles eram todos ímpios, pagãos, adoradores da deusa Diana dos Efésios. Mas eles vêm para a igreja agora. E diante da sociedade a qual eles estão vivendo, agora eles devem viver como vocacionados e chamados, como eleitos de Deus, diante de um mundo que está de pernas para o ar. O nosso desafio como cristão é como que nós, diante de um mundo caído, em pecado, como é que nós refletimos o caráter de Cristo? Como que a gente consegue, ou vai conseguir ser fiel a Deus, diante de um mundo que está, irmãos e irmãs, mergulhado no pecado, na lascívia, na iniquidade, um mundo que está virado, aonde o pecado brota diante dos seus olhos. Como é que a gente vai refletir o caráter de Cristo? Mas é nesse contexto que Paulo fala assim, olha, vocês devem viver uma vida santa e digna da vocação a qual vocês foram eleitos e vocacionados por Deus. Irmãos e irmãs, os monges, eles falaram assim, não, diante da sociedade que nós somos, não tem como não pecar. Sabe o que a gente vai fazer? Para viver uma vida santa, a gente vai se enclausurar, a gente vai para os monastérios, a gente vai para os retiros. E o que eles fizeram? Foram para os montes, para os vales, para os retiros, e lá se isolaram, e lá se ficaram, porque eles não queriam mais conviver na sociedade, porque era muito pecado, muita iniquidade, os olhos deles não conseguiam contemplar aquilo. Mas o nosso desafio não é correr da cidade, mas é na cidade refletir o caráter de Cristo. O nosso desafio é esse. Como que nós vivemos uma fé cristã, uma vida cristã, lá no trabalho seu, lá na escola sua, aonde você mora, aonde você vive? Como que você reflete o caráter de Cristo nesse mundo caído?
de Cristo nessa sociedade caída, ímpia e pecadora. Nós não somos chamados para correr, nós somos chamados para estar ali, inseridos naquele meio. É ali que Deus te quer. É ali que é onde a gente deve refletir a vocação a qual Deus nos chamou para refletir nesse mundo. É ali que nós devemos andar diante da vocação de Deus. Não correr assim clausurado, mas é ali e refletir o caráter de Cristo. Amém? E é interessante, irmãos, depois da gente refletir esse caráter de Cristo, essa vocação a qual nós somos chamados, o versículo 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O que lembra isso, irmãos? Olha que coisa difícil para nós como cristãos. Mas isso aqui lembra quem, irmãos? Olha, andando com toda humildade, mansidão, algumas virtudes aqui, né? Humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Semana passada a gente falou que o amor é a base de tudo, não é verdade? Vocês lembram de qual personagem, irmãos? Quem é que andava em humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros? São virtudes importantes que a gente, ao ler os evangelhos, a gente vê essas virtudes sendo refletidas na vida de Cristo, né? Andar com humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos. Eu não sei se na sua expressão está. Tem a expressão tolerância aí? Sim. Qual versão que tem tolerância? NVT, tolerando pacientemente uns aos outros. A gente já acha muita expressão hoje, mas eu não estou suportando. Eu não estou suportando aquela pessoa. Eu não estou suportando, eu não estou tolerando, eu não estou suportando. Olha, eu já estou por aqui. Mas, diante da vocação a qual nós somos chamados, nós somos convidados, como Jesus, a andar em humildade, em mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Na igreja, e isso também deve ser refletido lá fora. É uma grande pergunta que a gente deve fazer. Se a gente não suporta, se a gente não está tolerando os irmãos aqui, irmãos, para que diacho de céu você quer ir? Porque o céu que você vai, a pessoa diz que também vai. Não tem como você correr dela. Não tem como você correr dele. Então é melhor fazer as pazes aqui mesmo. Já é melhor começar o vínculo da paz aqui mesmo. É por isso que Cristo, a gente vai ver mais para frente, ele já estabeleceu a paz. Então é melhor você, com seus inimigos, nós, irmãos e irmãs, estabelecer o vínculo da paz. Nós somos o povo da paz, nós não somos o povo da guerra. Nós não somos o povo da guerra, nós somos o povo da paz. Por quê? Porque Cristo estabeleceu a paz. Nós vamos evitar a guerra ao máximo. Nós vamos evitar o conflito até onde puder. Por quê? Porque nós somos esse povo vocacionado de Deus, que vai fazer de tudo para evitar. O mundo, o conceito do mundo é: eu não, eu já não sou assim. O cristão não, nós somos assim. Você não vai para a guerra? Não vou para a guerra, porque é isso que os discípulos queriam. Quando Jesus disse que ia para Jerusalém, o intuito deles é: vamos aí, vai acontecer uma guerra aí, nós vamos tomar o poder. Vai ser dessa maneira, que a gente vai tomar o poder e vai colocar os nossos inimigos para correr. Mas nós não, irmão. Nós somos um povo que seguimos o Cordeiro de Deus. Eu sei que todo mundo gosta do quadro do leão, né? Eu sei que você gosta na sua casa. E mais raiva que dá que agora eles fizeram um leão bem bonito, assim, de 3, né? E todo mundo quer o do leão. Mas ninguém quer o do cordeiro sangrando lá na sala. Quem quer colocar um cordeiro sangrando lá na sala da sua casa? Que você gastou tanto para investir, para pintar bem bonito, você colocar um cordeiro sangrando. É para você olhar para aquele cordeiro e refletir. Agora, quando você vê um leão, as imagens falam. As imagens falam. Você sabia disso?
As imagens falam. Porque quando você coloca a imagem de um leão lá, na sala da sua casa, no quarto, sei lá onde você quiser colocar, aquela imagem te traz o quê? Aí, ó, esse é o Deus que eu sirvo, o leão da tribo de Judá. Uau, esse é o Deus que arrebenta os inimigos. Esse é o leão que João viu. Mas o João olhou assim com o cara, de repente o João viu, foi olhar direito, era o cordeiro. Tinha rosto de leão, mas era um cordeiro. Era um cordeiro. E nós seguimos um Senhor, um Mestre, que ele morreu na cruz. Ele foi vitorioso, sem dar um tiro. Aleluia, glória a Jesus. Sem levantar uma espada. Meu Deus. Eu sei que é difícil para nós, no nosso contexto contemporâneo. O nosso contexto era a guerra mesmo. Porque o nosso coração corrupto, lá de Gênesis, a partir do capítulo 3, a gente entendeu que as nossas vitórias viriam por meio da guerra, e não por meio da morte, e não por meio da doação. Como é que eu falo isso para vocês voltar domingo que vem, para não ir embora de hoje? Como é que eu falo para você que a sua vitória está na sua morte, no seu doar, no você ceder? Não. Os meus inimigos estão debaixo dos meus pés. Não. A vitória é quando eu... Não. Você está seguindo o Senhor errado. Você está seguindo o Senhor que disse assim para Jesus assim, ó, tudo isso te darei. Essa é a proposta de Satanás para nós, irmãos e irmãs. Para esse mundo, tudo isso te darei. O que você quer? As glórias desse mundo, o poder desse mundo, tudo que você quiser, eu vou te dar. Mas o nosso Senhor não seguiu a teologia de Satanás. Pelo contrário, ele repreendeu a Satanás. Ele podendo usar o poder que ele tinha, ele não fez isso. Ele disse, nem de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Nós seguimos um cordeiro, irmãos. Nós seguimos um cordeiro que foi morto. E os discípulos não entendiam isso. Eles só foram entender que a morte de Jesus, a grande vitória de Jesus estava na cruz. Como que alguém tem uma vitória? Como que um crucificado... Olha a teologia deles igual a nossa. A decepção deles foi tão grande, porque a expectativa deles era que o Senhor iria vencer todos os seus inimigos, iam colocar todos eles debaixo dos pés. Mas quando eles viram aquele homem na cruz crucificado, meu Deus, perdi 3 anos da minha vida. Perdi 3 anos. Eles não estavam entendendo que a vitória do Senhor, que a grande vitória do Senhor estava no seu doar, no seu morrer. Então nós temos que viver uma vida nesse mundo, irmãos, de morte. Como assim, pastor? A cada dia você tem que morrer para esse mundo, para viver para Deus. Quando eu digo morrer, a cada dia você tem que fazer crucificar esse egoísmo seu, essa vaidade sua, essa soberba sua, esse narcisismo seu, esse ego seu. Você tem que crucificar isso todos os dias, porque o mundo está dizendo para você, não, você pode, você tem, você é o homem, você é a mulher. Mas o nosso Senhor, irmãos, nós seguimos um cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, e a morte dele mostrou que a vitória foi certa, e é isso que a gente vai ver. O versículo 3 diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só reforçando aqui, irmãos, promover a unidade, repita comigo, unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós somos o povo da paz. Nós somos
Pacíficos. Repita comigo, pacíficos. Nós evitamos a guerra. Nós evitamos a guerra. Nós não somos o povo da guerra. Nós não somos o povo da guerra. Nós somos um povo pacífico. Sabe? Amém, irmã? Lá na sua casa, você é uma pessoa pacífica. Lá no seu trabalho, você é uma pessoa pacífica. Lá na sua rua, lá na sua vida, você é uma pessoa pacífica. Você evita a guerra. Porque nós aprendemos a estabelecer a paz com o nosso Senhor. Não, Pedro, baixa. Não, Pedro, abaixa a espada. Abaixa a espada. Não, mas o meu inimigo vai vencer. Não tem problema. Você não entendeu que você é o vitorioso. Nós já seguimos o vencedor. O que ia acontecer conosco, irmão? Para nós. Quem entendeu isso de fato foi o apóstolo Paulo. Quando Paulo chegou, ele chegou a um nível assim, que ele disse assim, ó gente, para mim, viver é Cristo, morrer. Porque ele entendeu, ele entendeu que ele já faz parte dessa nova humanidade, dessa nova família de vencedores. O problema nosso é que a gente está definindo vitória e vencer segundo o conceito desse mundo. Você não entendeu que você já é vencedora, já é vencedor, já está sentado em um lugar celestial. Minha irmã, sua vida, o que acontecer com você é lucro. Aleluia, glória a Deus. Paulo entendeu e nós cristãos devemos entender isso. A nossa mentalidade não deve ser segundo a mentalidade desse mundo, segundo o padrão desse. Nós seguimos outro Senhor, você segue outro Senhor, não o Senhor desse mundo. Aleluia, Jesus. Por isso que para o mundo viver Cristo e o morrer é lucro. Porque se nós estamos com Cristo, irmãos, nós somos vitoriosos, nós somos ganhadores, nós já somos vitoriosos. Aleluia, glória a Deus. É só uma questão de tempo. Nós somos o povo da paz, porque o nosso Senhor, o nosso Cristo é o Cristo que estabeleceu a paz. É por isso que nós, diante das guerras, nós não vamos pegar em armas, nós não vamos atirar, nós não vamos fazer porque nós somos o povo. Mas nós somos, vai matar todos nós, não tem problema nenhum. Porque nós sabemos a quem nós seguimos. Porque a gente sabe, se um dia a gente tombar aqui, nós nos levantaremos lá no céu. Aleluia. Agora, por que você não tem essa certeza? Agora eu não sei que Senhor você está seguindo. Porque diante do contexto desse mundo, irmãos e irmãs, que tem apresentado outro Deus, outras divindades, os cristãos têm sido seduzidos pelo Deus desse mundo. Nós seguimos um cordeiro, que diante dos seus algozes, nós estamos falando do Criador, nós estamos falando do Criador do universo, que diante dos inimigos, ele poderia fazer assim, ó. A gente precisa entender o que Pedro ainda não havia entendido. Jesus falou assim para Pedro assim, Pedro, baixa a espada. Você acha que eu não poderia mandar o meu pai enviar aqui uma legião? Esse anjo. Vocês sabem o que um anjo fez com o exército assírio? Um anjo. Um anjo. Sabe quantos soldados assírios um anjo matou? Vocês sabem quantos soldados? Alguém sabe aí? Mais de 100.000 soldados. Um anjo. Você não acha que eu poderia mandar meu pai enviar uma legião de anjos aqui? Não! Pedro, baixa. E eu estou indo para o caminho da minha vitória. Então, irmãos, a gente segue um Senhor que disse assim, olha, para você ser vitorioso, você precisa perder. Você precisa se doar. Porque essa lógica não encaixa no padrão do mundo. Segundo a teologia desse mundo, a cultura desse mundo, a filosofia, isso causa pânico. Não. Mas nós que somos fazemos parte dessa nova família, que nascemos de novo. A nossa lógica é diferente. A nossa vitória está na nossa perda. Se o grão de semente não cair e morrer, Jesus falou, não precisa morrer. Então, para nós, isso é muito importante. Isso nos traz certeza. Os cristãos do primeiro século, irmãos, até então, não haviam entendido isso. Mas ao terceiro dia,
os discípulos entenderam, o nosso problema não era o Império Romano. Ele venceu um inimigo maior, a morte. Aleluia. A morte. Glória a Ele Deus. venceu o inimigo que ninguém ainda havia vencido. Eles podem entender que o verdadeiro inimigo deles não era o Império Romano. Nós cristãos precisamos entender isso, que o nosso maior inimigo não é o PT, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é partido político nenhum. O maior inimigo a ser vencido já foi na cruz, a morte. Aleluia. Glória Já a foi Deus. vencido. Os discípulos podem perceber isso. Ele venceu a, se ele venceu a morte, o que é o Império Romano? Ele venceu a morte. Aleluia. O nosso Senhor venceu a morte. Glória a Deus. É esse cordeiro que a gente está seguindo, irmãos. Grande Deus. Então nós somos o povo da paz e vamos estabelecer a paz. Nós vamos evitar a paz. Nós vamos evitar, irmãos, a luta, a guerra. Jamais. Nós vamos dialogar, nós vamos conversar, nós vamos tentar estabelecer a paz. Mas tem um versículo que me causa náuseas, né? Paulo também vai falar, né? Se for possível, tenha paz. Haverá momentos que você não vai conseguir ter paz. Se possível, tenha paz com todos. Então é para fazer o possível para ter a paz. Nós somos o povo da paz. Amém? Mas chegará o momento, para evitar a guerra, você tem que se afastar. Para evitar a guerra, é melhor você perder. Porque você não está perdendo, você está ganhando. Amém? Amém, gente? Dependendo do contexto, é melhor se afastar. Para evitar uma briga, evitar uma confusão. Eu não saio. Evitar a guerra. Se possível, tenha paz com todos. Amém? Porque nós somos o povo da paz. Aí o versículo 4, a gente vai ganhar fôlego e vai ler até o versículo de número 6, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e Pai de todos. Aqui é uma unidade, amados irmãos e irmãs, muito importante aqui que Paulo está dizendo para a igreja, aqui dos versículos 4 até o versículo de número 6. Há um só Espírito, correto? Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Amém? Precisa de interpretação isso aqui? Não precisa, né? Precisa não, né? Está muito clara essa leitura aqui, correto? Dessa unidade aqui, que está muito presente aqui do versículo 4 até o versículo 5 e o versículo de número 6. O versículo 7 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então Cristo aqui é que reparte, né? Não só a medida da graça, ele repartiu a cada um, correto? E a gente vai entender isso de forma melhor agora no versículo de número 8, que diz assim: por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Versículo 11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Do versículo 8 até o versículo 11, existe um ponto importante aqui. Vamos analisar aqui o versículo de número 8. Por isso, quando foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, Paulo está fazendo aqui, possivelmente, uma declaração do Salmo de número 68. Salmo 68, versículo 18. Que diz assim, olha: quando ele subiu em triunfo
às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. É interessante, irmãos, o rei, aqui, muito possivelmente essa imagem do rei, quando ele ia para a guerra e ele voltava na frente, vitorioso, trazendo todos os seus inimigos amarrados, trazendo todos os seus inimigos. E é interessante que o rei vitorioso, ele voltava com todos os despojos, né? Todos os presentes, todas as vitórias, todos os bens, despojos, tudo aquilo, ele viu os inimigos todos amarrados. A carta aos Colossenses vai deixar isso bem claro, acho que no capítulo de número 1 ou capítulo de número 2. Muito possivelmente, essa imagem, ela está presente aqui no Salmo 68, possivelmente, quando o rei voltava vitorioso, ele voltava com toda a riqueza, com todos os presentes do exército do rei inimigo e seus algozes todos amarrados. E o que o rei fazia? Diante da sua vitória, ele distribuía presentes, distribuía aquilo que é chamado dons, ou seja, presente. É interessante que quando Cristo ele subiu em triunfo, ou seja, quando Cristo subiu em triunfo, Cristo venceu os seus inimigos. Que eram quais inimigos? A morte, venceu a Satanás, venceu os principados, venceu a potestade, venceu todos os inimigos dele. E ele se assentou no trono de glória. E com isso, o que Cristo fez? Ele distribuiu, ele deu dons ao seu povo após a sua vitória sobre Satanás, sobre os demônios, sobre os principados, potestades, sobre todos os inimigos dele. Cristo venceu e subiu, levantou-se triunfante. É interessante que todos os inimigos dele viu ele subindo em triunfo, vitorioso e glorioso. E diante da vitória dele, o que ele faz agora diante do rei vitorioso? Ele pode agora distribuir esses presentes, esses talentos, esses dons. Olha o que diz o versículo de número 8. Vamos retomar. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros. Ou seja, essa imagem de derrota, vencendo os principados, as potestades, vencendo todos eles, porque a morte não pôde segurar ele na cruz, no túmulo. Ou seja, ele morreu, ficou morto 3 dias, mas a morte não pôde segurar. Ele ressuscitou, ele levantou em triunfo. Amém? É interessante que esse levantar dele foi vitorioso e glorioso diante de todo o cosmos. Todo o céu viu aquela cena. Aquilo foi um espetáculo. Ele vencendo todos os seus inimigos, amarrando, despojando todos os seus inimigos. É interessante que levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Depois que ele venceu todos os inimigos, o que ele faz agora? Ele distribuiu esses presentes, esses dons ao seu povo. Versículo 9. O que significa ele subiu, senão também aquele que desceu às partes mais baixas da terra? Está falando do quê? Aquele que subiu é aquele que também desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, aqui muito possivelmente está falando o quê? Do seu sepultamento. Ou seja, da morte dele. Ou seja, que o verbo de Deus, ele não só encarnou no mundo, ele só não desceu ao mundo, mas ele também morreu e foi sepultado até as partes mais baixas. Correto? E o versículo 10. Aquele que desceu, ou seja, que morreu, que desceu, que se encarnou, mas também que foi morto e sepultado, é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus. Ou seja, gente do céu, a imagem do levantar de Cristo glorioso em ascensão é uma imagem gloriosa e vitoriosa para preencher tudo o que existe. Aí o que acontece agora? O versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui nós temos aqueles chamados, aqui os 5 ministérios, aqui que alguns chamam até de 4, né?
Mas vamos ver aqui. Então, o que nós temos aqui? Quem é que distribuiu? O Senhor, a imagem dele vitorioso, despojou todos os inimigos. E o que ele fez agora? Ele vai distribuir dons para o seu povo. É interessante que foi Deus que designou para a igreja esse negócio de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso não é invenção humana. Isso vem do coração de Deus. Deus designou essa classe de pessoas para um propósito, para um objetivo. E a gente vai entender isso. Ou seja, quem é que designou apóstolos, evangelistas, profetas, mestres para a igreja? Quem é que designou essa classe de pessoas especiais para a igreja? Foi o próprio Deus. Então, o que acontece? No versículo 11, é Deus que designa, é Deus que estabelece, é Deus que dá para a igreja. Primeiro, ele designou quem? Apóstolos. Muito possivelmente, irmãos, aqui o termo apóstolo, para não ser entendido, porque a gente tem muitos apóstolos hoje, né? Quando o Senhor deu apóstolo, ele é aquele que estabelece a base da igreja. É aqueles primeiros apóstolos, os 12 e Paulo, que tiveram de Deus revelação, inspiração para estabelecer cartas, como essa que a gente está lendo, correto? E estabelecer a igreja. Então Deus deu para a igreja apóstolos. Que apóstolos são esses? Paulo e os 12. Correto? O que esses apóstolos fizeram? Esses são aqueles que andaram diretamente com Jesus. É aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Então primeiro Deus deu apóstolos. Correto? E esses apóstolos, eles foram que estabeleceram a base da igreja, por orientação de Jesus. Esses são os primeiros apóstolos. O que acontece, irmãos e irmãs? O termo apóstolo, ele só pode ser usado no sentido missionário. Ou seja, um apóstolo também, a designação apóstolo, ela pode ser acatada no sentido de que a pessoa saiu daqui do Brasil e foi plantar uma igreja lá no interior, de não sei na onde não há igreja nenhuma. O termo apóstolo pode ser aplicado. Mas quando a gente vê o termo apóstolo sendo usado hoje, irmãos, como tem tido muito aí, não é nesse caminho que a Bíblia caminha ou a Bíblia quer ensinar. Porque se nós temos apóstolos como nos dias de Paulo, Pedro, Tiago e João, irmãos, esses apóstolos de hoje poderiam estabelecer verdades bíblicas, poderiam escrever cartas, poderiam estabelecer novas doutrinas. E a doutrina já foi dada, o ensinamento já foi dado, o cano já foi fechado. Então, por isso que a gente tem dificuldade de aceitar essas pessoas como apóstolos. Apóstolo só pode ser usado como exceção no termo do envio missionário. Correto? Esses apóstolos, a gente não vê eles como na mesma categoria dos apóstolos do primeiro século, porque os apóstolos do primeiro século tinham autoridade, receberam inspiração direta do Espírito Santo para estabelecer a igreja, para escrever cartas, para ensinar, para estabelecer a base da igreja. E esses apóstolos não podem fazer mais isso não. Bom, então foi Deus que designou apóstolos, profetas. Quem que é o profeta? Deus estabeleceu o profeta. Quem que é o profeta? O que é o profeta? O profeta é um porta-voz de Deus. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. É aquele, amados irmãos e irmãs, que recebe a palavra de Deus e prega e anuncia a palavra do Senhor Jesus. Correto? Deus também deu evangelistas, ou seja, para ele, quem que é o evangelista? É aquele que já está, a palavra diz, né? É aquele que anuncia o evangelho. No primeiro século havia muitos evangelistas que saíam pregando e anunciando o evangelho. Hoje as pessoas chamam de itinerante, né? E outros para pastores e mestres, ou seja, o pastor aqui, Deus designou ele para a igreja
O papel, a função do pastor, o que é? Cuidar da igreja, zelar pela igreja, orientar a igreja. O papel do mestre ou do doutor aqui, o que é? Instruir a igreja, orientar a igreja para que a igreja não caia em heresia. Então, tanto o papel do mestre como do pastor, parece que há uma conexão. Tem pessoas, irmãos, que nem fala de 5 ministérios, fala apenas de 4, porque para essas pessoas, todo pastor tem que ser um mestre. Porque todo pastor tem que ser um mestre, parece que está vinculado, porque o pastor, ele precisa saber orientar a igreja, ele precisa ensinar o caminho para a igreja, correto? Mas existem aqueles que entendem que o pastor cuida da igreja, zela das almas, e o mestre é aquele que ensina e orienta a igreja. Então, irmãos, quem é que designou o pastor, o ministério pastoral para a igreja? Não foi homem nenhum, foi o próprio Deus. Foi ele que estabeleceu o pastor para a igreja. Foi ele que estabeleceu profetas. Foi ele que estabeleceu evangelistas, pastores e mestres. Qual é o propósito agora? Versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Ou seja, então Deus deu o pastor, o mestre, o profeta, deu o apóstolo para a igreja para quê? Para aperfeiçoar os santos. Quem são os santos aqui? A igreja local, a comunidade, correto? Para aperfeiçoar os santos para a obra do... Então, ou seja, sabe esse dom que você tem? Sabe essa obra que Deus tem? Deus deu o pastor para que você seja aperfeiçoado nessa obra, nesse ministério. Por isso que o ministério pastoral é importante. Porque Deus vai distribuir vários dons na comunidade, o Espírito Santo vai fazer isso, e esses dons que você tem, esse ministério que você tem para desenvolver, ele tem que ser aperfeiçoado por uma classe de pessoas, por alguém especial que Deus designou, que se chama pastor e mestre, profeta, apóstolo. Então, esses dons e talentos seus, você não pode sair usando e fazendo de qualquer maneira. Não pode. Deus deu um pastor para que esse dom seu, esse ministério seu, seja aperfeiçoado. Amém? É por isso que o pastor de uma igreja, ele precisa, irmãos, ter muito cuidado diante da sua responsabilidade. Porque uma das funções deles é cuidar dos dons e talentos e ajudar as pessoas a aperfeiçoar os dons e ministérios que a pessoa tem. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, para que a igreja seja edificada. O corpo aqui é a igreja. Então, a igreja, várias pessoas têm vários dons, vários talentos, várias vocações. Então, Deus deu um pastor, um mestre, um evangelista, para que isso seja aperfeiçoado. Para que isso seja trabalhado, para que isso seja orientado dentro da comunidade. Aí o versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos ao conhecimento da unidade do Filho de Deus. É interessante aqui que no versículo de número 13, existem pontos aqui a ser analisados. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Esses dons, para ser aperfeiçoado na comunidade, ele tem propósito, tem objetivo na comunidade, para que você alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, para que você amadureça, maturidade, e você alcance a estatura correta da plenitude de Cristo. Então aqui, irmãos, olha, os dons aqui de aperfeiçoamento, que precisa ser aperfeiçoado, é para que você cresça, para que você adquira conhecimento, e para que você amadureça. Coisa que é difícil, né? Na igreja tem muitas pessoas ainda imaturas, né? Mas precisa amadurecer até que chegue à estatura da plenitude, ou seja, até que nós sejamos parecidos mais com o nosso Senhor.
A dificuldade é que nós somos mais parecidos com o nosso entorno do que com o nosso Senhor. Né? Então nós temos que ser mais parecidos com o nosso Senhor do que com o nosso entorno. Né? Aí o versículo 14 diz assim: o objetivo é que sejamos mais, que sejamos não mais como crianças. Olha para vocês verem aqui, irmãos, olha. Levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. O que mais, nos dias de Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso no primeiro século. Ele está falando: gente, vocês precisam amadurecer, vocês precisam chegar à maturidade para que vocês cresçam. E conforme vocês vão amadurecendo, vocês vão se tornando mais parecidos com Jesus. É muito importante isso para que vocês não sejam levados pelos ventos de doutrina. Para que vocês não fiquem de lá para cá e de lá para cá, correndo lá, cheio de jogar de lá para cá e de lá para cá. Irmãos, eu conheço pessoas que estão assim hoje, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, vai ali, vai cá, as pessoas estão perdidas. Isso só mostra o que? Imaturidade. Né? Versículo 15: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o nosso alvo é Cristo, nós devemos crescer naquele que é a cabeça. A cabeça do corpo é Cristo. Quem que dá as ordens para o corpo é a cabeça. Né? Aí o versículo 16 diz assim, e a gente conclui: dele, todo o corpo aqui é a igreja. A imagem que tem aqui da igreja, a igreja como um corpo, né? Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quem tem junta aí, diga amém. Ó, faz assim, ó, junta, ó. Auxílio de todas as juntas, correto? A igreja é um corpo unida, correto? Ajustada com todas as juntas, correto? Unido pelo auxílio de toda a junta, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, cada parte do nosso corpo é importante. Cada parte da igreja, de cada vida que está na igreja também é importante. Basta cada um fazer aquilo que foi chamado para fazer. Não é isso que o texto diz, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui a gente conclui, e eu já vou fazer a aplicação aqui já. Irmãos, havia uma época na minha vida, e isso precisou ser corrigido. Porque eu tinha na minha mente assim: olha, eu não sei, talvez pode ser o seu pensamento também. E a gente pode te ajudar nessa noite. Bom, olha, Deus chamou, Deus vocacionou, Deus deu o dom para quem? Lá para o pastor da igreja lá para o missionário tal lá para o profeta tal lá para o fulano tal, para a igreja lá, para os irmãos que são obreiros lá, os irmãos estão lá. Eu não, na igreja não, eu só vou, cultuo, faço minha parte e vou embora. Deus não tem essa vocação para mim. Por quê? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada na igreja. Presta atenção, tem muitas pessoas que estão na igreja dizendo assim: olha, bom, eu não sei fazer nada mesmo na igreja, Deus não me chamou para nada, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho vocação nenhuma, eu não estou fazendo nada. O que Deus me chamou, sabe o que é? Para mim, trabalhar, cuidar da minha vida, ganhar dinheiro e daí por diante. Os dons e talentos Deus deu para o povo lá, para os obreiros lá, para os pastores, para os irmãos lá. Irmãos, isso é uma falha muito grande. Se você faz parte desse corpo que se chama igreja, preste atenção. Você tem dons de Deus. E esses dons de Deus, eu pensava que só era para ser usado na... Nossa, aquela irmã que está cantando tem um dom de
Deus. O pastor está pregando tem o dom de Deus. Eu que eu não faço nada, eu não tenho dom de nada. Negativo. Se você faz parte dessa nova família que se chama igreja, deixa eu dizer algo para você. Deus não te colocou nesse mundo só para você ganhar dinheiro e cuidar da sua vida. Você foi chamado por Deus. Você foi vocacionado por Deus para usar os seus dons, os seus talentos. Se não for aqui, se você não sabe pregar, se você não sabe cantar, se você não sabe fazer nada aqui, pode ter certeza. Existem dons e talentos de Deus para ser usado lá fora. A sua vocação está lá fora. Os seus dons estão para ser usados lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá no bairro onde você mora. A questão é, irmãos, é que você precisa entender o porquê Deus te vocacionou, o porquê Deus te elegeu. Você acha que Deus te elegeu antes da eternidade, antes da fundação do mundo? Preste atenção, para vir na igreja no domingo, ouvir a palavra e ir embora. Fui lá, qual que é meu dom? Ir para a igreja e ouvir a palavra. Comece a se perguntar: Senhor, quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Eu quero usar isso para a sua glória. Deus não te salvou. Só eu salvo. Você ficar assim nesse mundo, ó. Igual eu no trabalho, quando eu levanto e fica assim. Deus não nos salvou, Deus não te salvou para isso. Dons, talentos, vocação você tem. Você só não entendeu aonde usá-los. Aleluia, glória a Deus. Comece a se perguntar que você é um instrumento na mão de Deus. Muitas das vezes as pessoas só querem ser instrumento de Deus dentro da igreja com o microfone na mão. A grande maioria, Deus te levantou, irmão, para ser usado lá fora. Não sei na onde, que lugar, mas é lá que Deus vai te usar. É lá que você vai entender o chamado de Deus na sua vida. E é isso que você vai fazer. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Deus te salvou, Deus te vocacionou, você faz parte dessa nova humanidade. Esses dons e talentos, meu irmão e minha irmã, ele só vai ser aperfeiçoado por meio do mestre, por meio do pastor que está pregando a palavra. Quanto mais você vem na igreja e você utiliza esses dons lá fora, você vem para ser aperfeiçoado, aperfeiçoada, mas esses dons precisam ser exercidos. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor,